pouquinho. Vamos. Eu trouxe para a gente começar essa conversa hoje um trecho, na verdade, a parte inicial do ensaio de uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais, que o ensaio todo ela fala sobre essa coisa da leitura, né, do prazer, e eu achei muito interessante o início desse ensaio, e por isso eu queria ler para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, sobre esse prazer desesperador e às vezes, muitas vezes cansativo, porque eu achei que ela foi muito honesta no ensaio todo, mas ela já foi muito resumida e franca logo de cara no início, que é exatamente isso aí. Diz assim: gosto de ler, mas se pensarmos que todos os gestos e todos os poucos movimentos que estão presentes na hora da leitura, e mais o imobilismo a que ela nos sujeita, fadigam-nos, fazem-nos doer as costas, a nuca, o dorso, os quadris, os olhos, por vezes entorpecem-nos as mãos. Então, de onde vem o gosto? Haveria prazer no ato de ler? De qual prazer se fala quando se fala no prazer da leitura? É óbvio que está intrínseco, mas eu queria, antes de falar, ouvir de vocês assim, qual é o prazer? Porque logo no início do ensaio ela narra exatamente todo o desprazer, a parte ruim, e quando ela começa falando entorpecem-nos as mãos, eu já pensei nos olhos cansados, assim, eu não pensei nem nas mãos, porque a minha mão não dói, mas eu pensei logo nos olhos, que vem o sono, dependendo da leitura, né? Às vezes ela pode ser muito prazerosa. Esse livro é um exemplo para mim de que ele foi muito enriquecedor para mim, mas muitas vezes eu queria parar, porque ele tem palavras muito antiquadas, que não são mais usadas, e aí você tem que ir a dicionário, se quiser ler realmente com profundidade. Mas o resultado final dele foi perfeito, né? Mari, qual é o prazer e o desprazer da leitura para você? Então, eu te falei que eu queria vir mesmo sem ter lido, justamente porque eu tinha certeza que ia valer a pena, né? Uhum. E como você sabe, não sei se a Elisa sabe, mas eu estou escrevendo a minha dissertação. E assim, esse tema, a hora que você começou a ler, eu me vi aqui, porque é preciso ler muito. É preciso ler muito e assim, quanto mais você lê, mais você vê que necessita ler. O trabalho de você escrever uma dissertação é um trabalho muito pesado, você precisa ficar citando e contrapondo as ideias o tempo inteiro. Então, eu acho que esse texto dialoga um pouco com o da semana passada, naquele sentido da disciplina. Porque quando você está disciplinado, quando você tem o hábito de ler, você controla um pouco ali, aquela dor nas costas, dor na nuca, você suporta um pouco mais. É lógico que tem uma hora que não dá mais, né? Mas com a disciplina, você aprende que você pode ter prazer, né? Se você souber a medida, né? Eu acho isso. Elisa, o que você acha em relação a essa citação da professora sobre todo o desprazer, né? Toda a parte ruim da leitura? Eu sei, eu entendo bem o que ela está falando, porque eu passei muito tempo fugindo, né? E a gente, na escola, a gente tem que estudar, tem que ler, é sempre incentivado. Então, assim, no final da minha adolescência, entrando na vida adulta, eu acho que também incentivo, né? Isso é muito bom. Um professor, as pessoas, por isso que é bom a gente sempre ficar falando para as crianças, o incentivo, ele traz esse despertamento. Então eu tive um professor que ele ficava falando muito, o jeito que ele falava era tão apaixonado, e aí eu tinha muito isso, ainda tinha problema na vista, e aí me causava, toda vez que eu ia ler, dava dor de cabeça, então eu não tinha essa vontade de ler, eu não gostava. E aquilo ali eu falei, tá, vamos lá. E aí eu comecei a gostar, e hoje em dia eu não faço porque eu não tenho tanto tempo para isso, mas eu fui me apaixonando, e a dor de cabeça, a dor nas costas, essa coisa toda, a gente acaba deixando de lado, porque é um mundo que a gente entra, a gente, né, começa a entrar naquele mundo, e palavras novas que a gente vai adquirindo, então aquilo ali passa a ser prazeroso.
Então é bom sim a gente incentivar, tentar se disciplinar. Eu fico tentando, né, com a correria do dia a dia, mas é bem difícil para mim hoje em dia com os dois. Mas eu gosto bastante de ler e sempre a gente vai se esforçando para deixar essas coisas que, né, a dor, o cansaço, a gente deixa de lado para tentar buscar mais, é muito bom. Agora, o que faz algumas pessoas se posicionarem, lutarem contra todo esse desconforto? E aí eu vou usar a palavra desconforto para resumir tudo isso aí, mais o que a gente disse, e eu vou acrescentar mais a desculpa que a gente dá, que é muito atual, que é a falta do tempo, né? Eu não tenho tempo. E a leitura demanda tempo, pelo menos a leitura atenta demanda tempo, demanda você ter um tempo para aquilo. Eu vou juntar tudo isso, e o que faz? O que, por exemplo, nos fez, ou, por exemplo, na semana passada a gente tinha mais a Larissa aqui, eu não sei se ela mandou uma mensagem aqui, mas eu ainda não li, de ter pessoas dispostas a parar para ler um trecho de um livro e parar para falar sobre aquilo. O que nos faz diferente? Não melhores, longe de mim querer dizer melhores. Mas que diferença é essa? Que vitória, eu acho que é uma vitória, né? Que vitória é essa? Que gigante que a gente derrubou para querer estar aqui, para desejar estar aqui. A Mari, agora de tardinha, falou, aproveito, vou desanuviar minha mente, falar de outras coisas para poder voltar para a dissertação. O que vocês acham disso? Eu posso falar? Pode. Antes de você falar, eu só queria complementar. Eu estou perguntando isso porque eu fiz convite a várias pessoas que eu sei que gostam do tema, que eu sei que gostariam do livro, pessoas que eu conheço. Abri também um convite, enfim, para muita gente. Algumas me questionaram com medo, achando que não iam saber falar, como se aqui fosse ser perguntado coisas difíceis, enfim. Fosse uma banca, né? Exato, mas pessoas que eu sei, que eu conheço, pessoas com quem eu andei, que eu sei que tem tudo a ver com o diálogo dessa leitura, e não estão. E não quiseram mesmo. Falaram assim, não, eu prefiro não estar. Nem menosprezando, nem superpreciando, não sei nem se existe essa palavra nós aqui, mas enfim, que diferença foi essa? Pode falar. Eu acho que o tempo tá aí, né? Todo mundo, quando acorda, tem 24 horas para poder fazer várias coisas. E é uma questão de administração de tempo, e uma vez eu escutei o Cortella falar, e eu acho que faz muito sentido, é prioridade. Não é que você não tem tempo para ir na academia, você não prioriza a academia. Não é que você não tem tempo para visitar alguém, aquele alguém não é prioridade para você. A gente tem que priorizar as coisas, eu acho. Então, o fato de eu estar aqui, eu sei que vai me fazer bem, porque semana passada me fez bem também. E eu acho que é uma construção, é um espaço da gente construir as coisas. É bom você debater. Não é todo mundo que gosta desse tipo de debate. As pessoas às vezes estão interessadas mais em falar do que ouvir, em estar certa do que escutar o outro. E eu acho esse espaço aqui ótimo por isso, assim, os objetivos são outros, né? E nem todo mundo coaduna com esse objetivo. Exatamente. Feliz. É isso, porque além é bom. Seu marido te lembra que daqui a pouco vai começar, mas além disso, eu falo isso brincando, sutilmente, mas eu tenho certeza, Mari, que se ela não quisesse, se ela não tivesse gostado, ela não teria voltado. E se ela não quisesse, ela não estaria. Ela ia falar docemente, falar assim, não quero ir, não quero falar. Ela não ia estar aqui. Ela tá falando. É verdade. Porque é uma busca, não é por conhecimento, e eu fico tentando encaixar isso na minha rotina. Vou falar a verdade que eu falho muitas vezes, mas eu acho que o que interessa é essa busca, a gente querer se disciplinar, querer acertar e querer aprender mais. Então, por isso que eu continuei. Aí ele manda lá, eu tô lendo o livro, deu problema lá no celular, eu não consegui ficar com o livro, aí hoje ele me mandou de novo. E aí eu vou ler, né, ele depois, mas é isso. Porque eu acho que a gente tem que, sim, buscar mais, perder os medos. Eu sou muito tímida e tudo, mas a gente tem que
que seguir. O que a Mari falou é muito interessante e condiz muito com o que eu pensei quando eu desejei esse espaço, que tem muito tempo, não é de agora, esse espaço de conversa sobre literatura, sobre livros, a coisa da construção mútua. Você ouvir o outro é você se permitir construir pelo outro. Então, assim, como eu falei na semana passada, eu acho que foi aqui nesse encontro, quando eu dou aula, os alunos mal sabem que eu mais aprendo, que eu mais saio cheio de coisas do que eles, porque tudo me preenche, tudo me constrói, e eu acho que esse é um espaço para isso, né? Para a gente, quem deseja se reconstruir, se construir com o outro, acredita que o outro ajuda nisso, né? O outro, né? O próximo, nos ajuda a nos construir todos os dias. E a literatura faz parte disso também, né? Seja ela que tipo for, de alguma forma a gente se constrói. Bom, eu queria começar pelo título, porque o título já é muito forte, traz palavras, uma palavra não tão habitual, que é a última, e a primeira palavra que é muito forte e nos remete a muita coisa ruim, de cara, né? Então, primeiro, a palavra escravidão, Mário, em relação ao ser humano como um todo, o que te traz, assim, a primeira coisa que vem à tua cabeça? Sofrimento. Isso. A palavra sofrimento, porque por mais que você não sofra naquele momento, quando você é escravo de alguma coisa, uma hora você vai sofrer. Quando você é escravo de alguém, quando você é escravo de um desejo, quando você não tem liberdade para você falar não, você é escravo. Sim, Elisa. Primeira coisa que vem na tua cabeça. Não sei, dor, prisão. Dor, talvez. E talvez isso só saia quando a gente descubra a situação, porque muita gente não sabe, não se apercebe dessa forma. Escravo, preso. As pessoas, muitas, imaginam que a vida é aquilo ali, é aquele sofrimento, é aquela falta de liberdade, e acham que é assim mesmo. Foi sempre assim, vai ser sempre assim. Outra palavra é hábito. Existem os positivos e os negativos, mas o que eu pensei em perguntar para vocês é o seguinte: vocês acham que os hábitos, tanto os bons e os maus, eles fazem parte da nossa construção? Vocês acham que a gente precisa dar manutenção a eles? Não sei se eu me quis entender. Bons e maus hábitos, todos temos, né? A primeira queda de ficha é essa, todos temos. Agora, vocês acham que os bons não vou tirar da pergunta, mas os maus hábitos, vocês acham que eles precisam de manutenção? Vocês acreditam que faz parte, né? Sabe o yin yang? A bolinha com o lado negro e o lado branco, e no lado negro a bolinha branca e no lado branco a bolinha negra. Ele precisa estar ali? Bom, o que eu estava lendo aqui, até escrevi, eu marquei algumas coisas, porque ele diz que você não precisa se esforçar para o pecado, para as coisas ruins. Então, eu acho que os maus hábitos é uma coisa que está arraigada na nossa vida. E, assim, por isso que a gente tem tanta dificuldade de fazer as coisas certas, de ter a disciplina, porque aquilo que é ruim já está ali e a gente não precisa de esforço nenhum para que aconteça. É natural. Mari. Essa palavra arraigada, eu até usei ela essa semana. É isso mesmo, é uma coisa muito intrínseca, né? Ela tá dentro da gente. Então, é aquela questão da gente fazer virar a chave daquilo que só dá prazer. O desejo, o prazer, eles tornam a gente escravos. Então, se você não conseguir se domar,
Se você não conseguir colocar na sua cabeça, não, eu preciso dominar essa vontade, eu preciso dominar esse desejo. Se você for levando a vida assim, fazendo tudo o que você quer, você só faz merda. Você só faz merda. Né? Aquele dia que a gente não quer levantar, que a gente fica na cama, quer ficar lá deitado, aquilo leva você a um looping. Você só quer comer, depois você só quer dormir, depois você só quer ver Netflix. Aí você come, dorme, acorda, Netflix. Quer dizer, a sua cabeça, você não precisa se esforçar. Você só tá ali, né? Sem se movimentar. Boa tarde, Larissa. Você falou assim, cheguei, botou o papelzinho e cheguei. Essa palavra arraigado, né? E aí vamos passar para ela então logo. Vocês duas falaram, tanto Elisa como Mari. Eu sou muito visual. Não sei se seria essa palavra do jeito que eu vou explicar. Sempre tem as palavras, elas me remetem a uma imagem. Então não sei se isso é ser visual. Mas enfim. Então todas as vezes que eu leio essa palavra, que eu ouço essa palavra, eu penso na raiz de uma árvore grande, e a raiz lá dentro da terra, assim, presa de uma forma que seja muito difícil arrancar. Ou seja, um homem natural, uma pessoa normal, não consegue ir lá e arrancar a árvore com tudo. Precisaria de um maquinário, de um caminhão, eu não sei nem que tipo de caminhão seria para puxar aquilo, para arrancar, escavadeira. Então, assim, não é fácil. Sempre que eu penso nessa palavra, eu vejo essa árvore e aquele recorte de livro didático, né? Aquele recorte do solo com aquela raiz lá para baixo. É isso que eu vejo sempre. E eu acho que é isso também, como a Elisa falou, os maus hábitos, ou seja, hábitos que... a Mari falou uma coisa que junta com o que a Elisa falou, que eu acho perfeito, que é você sentar e descansar diante de um sofá, não é ruim. Não é um pecado, como a Elisa trouxe a palavra, não é ruim. Mas você fazer daquilo a tua vida, sendo que a vida é tanta coisa, a vida é ver gente, a vida é se levantar, se alimentar, se movimentar, porque o corpo mover, né? É um mover. A vida é movida, né? A vida é feita de mover. Aí sim se torna um mau hábito. Ver uma Netflix, como a Mari falou, não é um problema, não é um pecado, não é um erro. Mas daí é você achar que a tua vida é só aquilo ali. Então, os bons hábitos, eles também podem se tornar maus hábitos. E aquilo ficar tão preso na tua vida, que é assim, que agora vai ser assim sempre, que aquilo ali te destrói. E quem você vai virar se você se alimentar a tua vida inteira de Netflix? Quem nós vamos ver? Quem você não, quem nós vamos virar? Então, se... refrigerante é uma delícia. Mas se você, de repente, para de beber água e a todo momento vai beber refrigerante, o que vai acontecer com o teu corpo? Então, de um hábito que seria de descontração, né, de umas 2 vezes na semana, uma vez na semana, passa a ser uma rotina, passa a ser um hábito arraigado, vai te destruir. Então, essa coisa do yin yang, óbvio que também existem as atitudes ruins, né, que são de entendimento comum, de entendimento subconsciente coletivo, que são hábitos ruins óbvios, mas a gente também precisa parar para pensar nisso, que uma coisa boa ela pode se tornar ruim dependendo da maneira como você lida com ela. Então, essa escravidão, aí quando você vê, você está escravo da Netflix. Eu vou repetir Netflix porque foi dito no exemplo, e exemplifica muito bem. E quando você vê, você está escravo do sofá. Eu só quero sofá. Eu só quero sofá e uma mantinha. E uma TV ligada na Netflix. Então você está escravo naquilo. E quando você vê, a vida passou, coisas aconteceram e você esteve ali enredado naquilo. O dia acabou. O tal do dias acabaram. O fim de semana maratonar é sabotar a vida. O tal do maratonar. É verdade. Você aqui em casa, Mari, a gente só maratona de madrugada. E a gente sabota o sono fazendo isso. Não dá, não pode, também não é saudável. Não é, porque quando a gente acorda, a gente está muito mal.
E a gente não dormiu o suficiente, né? Então, tudo com dosado, Equilíbrio, né? Equilíbrio. Tudo que Larissa, eu vou jogar para você as 3 palavras de uma vez só. A gente estava falando sobre o que remete cada uma dessas palavras. A que nos remete? Escravidão, hábitos e a palavra arraigados. Então, se você quiser comentar uma só ou todas, não, fica à vontade. Eu vou comentar tudo isso junto. Com base nesse exemplo aí que vocês deram, que eu peguei, entrei de gaiato no navio, mas deu para entender mais ou menos. Mas não entrou pelo cano. Não. Não. Eu amo a Netflix. Se vocês quiserem, alguns mais sérios que eu tô maratonando, depois... Eu quero. Eu tô com 3. Já passei para Mari, não já, Mari? Já. Dito isso, esses maus hábitos também nos acomoda. Não, nessa palavra. Essas más ações também nos acomodam e também viram hábitos. A gente sabe que é mal, mas a gente não, a gente sabe que sabota o nosso sono na série que a gente quer maratonar de madrugada, mas a gente não sabe viver sem isso, entendeu? Que o sono seja sabotado. Então, a celebração da disciplina é justamente isso. Você se autodisciplinar, entendeu? Porque é muito bom maratonar a série. É muito bom maratonar a série de madrugada. É muito bom e isso chega a ser prazeroso pra gente. Cabe a gente decidir não fazê-lo. Todo dia, ou tirar um dia ou outro para fazer. Isso, a gente não pode deixar isso se tornar um hábito. Porque quando se torna um hábito, você sente prazer naquilo. E quando você sente prazer em algo que não é bom, quando você vira escravo daquilo, e sem falar que essa indústria do cinema é fantasiosa. E aí a gente vê muita série, de contrapartida, você não lê um bom livro, você não vê um noticiário, você não... Entendeu? E aí, tudo aquilo que você precisa realmente se lançar como uma cidadã de uma nação, a tua mente tá naquela fantasia de tudo aquilo que você tá vendo. Deu pra entender o que eu tô falando? Deu pra entender, sim. Eu acho. Sim. Eu entendo, além do que você tá falando, eu vou um pouco mais. Eu acho que existem pessoas que são predispostas a mergulhar nessa fantasia, sabe? Eu já passei muitos anos da minha vida, muitos anos atrás, inclusive, mergulhado nessa fantasia. E quando eu cheguei no mundo real, que eu vi que não era aquilo, eu fui pro lado, eu não queria falar lado, eu queria falar da depressão. Então, quando eu vi que a vida não era aquilo, eu falei, como é que vai ser agora? Então, como é que é? Porque eu mergulhei. Então, era uma mente aberta a achar que aquilo que saía da TV ou do cinema, enfim, ou das histórias, era aquilo que era verdade. As novelas fizeram muito isso com a gente, né? Fizeram, né? Fizeram a gente acreditar num tipo de amor que não existe. Eu fui cria de novela. Eu sou cria da TV. Eu sou cria da TV. Minha mãe me deixava na frente da TV de pequeno, óbvio que era o mais fácil a se fazer, e eu ficava assistindo aquilo e assimilando aquilo. E imagino eu que a minha mente muito fértil se abria para entender que aquilo ali era verdade, que aquilo ali era vida. E quando eu cheguei num ponto de descobrir que não era. Hoje em dia eu consigo, aí só contrapondo o que a Larissa disse, maratonar o quanto for, me fez mal no meu sono, enfim. Mas quando eu fui deitar, eu já voltei para minha vida real, eu já estou completamente desconectado. Me apaixonei pelas histórias enquanto eu estava assistindo, mas depois está tudo certo. A fantasia não fica arraigada, mas o hábito de maratonar e que faz mal para o corpo, porque sem dormir a gente não renova as células, isso infelizmente fica arraigado se a gente deixar.
que, como ela falou, a disciplina ela vem para poder nos dar uma chave para a gente abrir uma porta nova. Mas a gente só abre se a gente quiser. Não é uma mágica. A gente falou disso na semana passada. A disciplina, ela está aí, a gente pode ler e aprender dela. Mas daí a colocar em prática, a chave está na nossa mão, a gente só abre a porta se a gente quiser. Posso falar mais uma coisa? Sim. Uma das coisas também que a televisão também nos traz é umas verdades que não são a nossa. E padrões de beleza, entendeu? É uma das coisas. Uma novela das 9 começa e você acaba torcendo pra amante do cara, porque a esposa dele é uma chata, entendeu? E aí você passa a querer coisas que não é o correto, entendeu? Aparece um homem casado com uma mulher super chata, aí aparece um amante super legal, entendeu? Então, você vê que os padrões eles vão mudando de acordo com a fantasia, de acordo com aquilo que são os seus hábitos numa determinada coisa, né? Exatamente. E se você vê essa, não sei se vai ter a ver isso que eu vou colocar, a morte daquele negro com policial branco, George Floyd, entendeu? Você vê que começou ali uma movimentação crescente nos Estados Unidos e hoje você vê acontecendo aqui no Brasil também. Então a gente vê algo acontecendo lá, já reproduz aqui, entendeu? Aí você vê um monte de negros falando vida, negras, o que falam? Vidas negras importam. Cara, e a vida do índio? Que foi dizimado no Brasil, entendeu? Então você passa a querer levantar uma bandeira pessoal, entendeu? E esse padrão de vida pessoal que a gente vê e quer reproduzir aqui, a gente vê no outro, a gente quer reproduzir. Cara, isso não é legal. Por quê? Porque você vê que... Ah, mas você não é negra? Sim. O que você achou do George Floyd? Pô, cara, não era para ter acontecido. Não era para ter acontecido. Então você se vestiria uma camisa? Não vestiria. Porque eu tenho que pensar fora da caixa, eu tenho que pensar plural. Tanto George Floyd foram mortos. Nossa, dá vontade de bater palma, Larissa. Dá vontade de bater palma, porque eu tive um pequeno contraponto agora aqui, antes de entrar, de uma amiga que veio reclamar comigo porque eu curti alguém que escreveu All Lives Matter, que é todas as vidas importam. Então, mas a própria família dele falou isso. Eles falaram, gente, não é que as vidas negras importam, todas as vidas importam. Então, assim, lógico que é uma bandeira que é bom que todo mundo tenha visto, mas não é só nisso que a gente tem que focar. E para mim, o negócio vai no ponto que a Larissa acabou de tocar. A Larissa falou uma palavra que para mim é muito importante, que é liberdade. Então, não é porque uma pessoa negra morreu que me dá o direito de entrar num estabelecimento de alguém que colocou ali todo o esforço, todo o dinheiro, tira dali o fruto do que come, depredar para protestar. Não tá errado. É a minha liberdade de não querer que você faça isso, de não querer ir lá fazer o que você tá fazendo. Eu tenho liberdade para decidir o que eu quero. Entendeu? Então esse delírio coletivista, ele prende você. É isso, de todo mundo achar. Mas você vê, não te cortando, você vê esse delírio plural, né? Em todas as classes aqui na nossa nação. Você vai ver, principalmente na área da política. Entendeu? Existe agora uma adoração, sabe? Eu não vou entrar nisso, mas existe que se transformou numa escravidão. É político de estimação, né? E as pessoas não conseguem pensar fora da caixa. Se eu falar mal do presidente, eu sou PT, eu não sou PT, eu sou cidadão de uma nação. É isso aí. Então eu vou falar mal de quem tiver ali, se for direita, se for esquerda, se for centrão, se for qualquer coisa. Eu quero ter essa liberdade.
Então a gente brasileiro, não sei por que teve a escravidão dos negros, foi muito tempo, eu não sei porque a nossa mente como um todo, ela tá muito escrava. Ela parece que espera um momento para correr pro tronco. Isso! Parece que existe um espírito no brasileiro que espera, ou no brasileiro que não, parece que não pensa, né? Que espera qualquer brecha para correr pro tronco. Quem colocou um tronco? Vou lá para ele ser meu senhor. Me segura. Eu preciso de um senhor de engenho. E aí não adianta vir uma lei áurea libertar os escravos se esse modelo de escravidão já se tornou um hábito. É verdade, gente. O que a gente está falando foge, eu acho que foge da linha do livro. Mas foge tá dentro total, disso né? aqui. Até me disse. Não, mas total. Gente, mas tá dentro disso aqui muito. Porque o desenhar, o alinhavar ali das palavras no livro em si, na literatura, fala sobre hábitos pessoais, mas a gente está falando de um hábito coletivo, que leva, assim, que deságua numa escravidão coletiva de pessoas que parece que querem, porque já está arraigado esse espírito de desejar uma prisão de alma. Assim, eu preciso, é uma doença. E o mau hábito, quando ele está arraigado, ele te leva a uma escravidão doente. Assim, se você não se der a oportunidade de observar, de aprender das chaves, de experiências alheias, né, para poder se libertar daquilo, sozinho não cai a tua ficha. É exatamente isso que ao longo desse trecho que a gente separou para ler essa semana, é citado um trecho de um livro de Hannah Arendt, acredito eu que seja Hannah, tá, gente? Que diz: desejamos deixar perfeitamente claro que não podemos livrar e purificar nosso próprio coração exercitando nossa própria vontade. Existem fatores externos que te livram da escravidão. E se esse ambiente coletivo escravizado não ouvir isso e não quiser aprender disso, ele nunca vai se libertar. Porque na próxima eleição a gente pode eleger um candidato, aí voltando a falar de política rapidamente, da oposição, ou seja, da esquerda, e aí isso tudo que a gente ouve de absurdo da extrema-direita, dos doentes da extrema-direita, a gente vai voltar a ouvir dos doentes da extrema-esquerda, porque eles não querem se libertar desse transe coletivo. É um transe coletivo que escraviza. É um transe. Né? É verdade. E assim, você falou aí uma coisa, assim, que te levam, não, que te livram. Você falou essa palavra, que te livram ou que te levam, né? Influências externas que te livram ou que te levam. Ou te levam. Sim. E aí esse discernimento, aí a gente precisa de uma outra base. Ele faz a comparação desse livro de Hannah Arendt e com um trecho da Bíblia, do apóstolo Paulo, quando ele fala: não manuseis, não proves, não toques. Com efeito, isso tudo tem aparência de sabedoria como culto de si mesmo. É muito legal essa parte, porque a gente que vive na igreja há muito tempo já ouviu muito ordem. Quem tem pais também muito autoritários também, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. E achando que vai se resolver pela tua força, pelo teu desejo de não tocar, pela tua vontade de obedecer a esse não toque, não prove, não faça, não cante, não dance, não veja. Aí, no final das contas, você fala assim: opa, sou um super-homem. Voltando para dentro da igreja, né? Sou um super-homem de Deus, sou uma super-mulher de Deus, eu consegui. E aí, o apóstolo Paulo fala exatamente isso: mano, isso não vem de você. Essa força não vai vir de você. Essa disciplina não vai vir de você, porque o que está dentro de você já é ruim.
Então você pode conseguir até a página 2. Na página 3 vai tudo desandar e você vai perceber que você não tinha conseguido nada. Vai se frustrar. Então a gente precisa... Aí eu volto a falar. A gente precisa, assim, dessa chave da disciplina, de como é fazer, de como é para poder se livrar e se libertar de tudo aquilo que traz esse transe escravagista. É um transe escravagista. Assim, você nem... essa gente, que aí voltando a falar mais uma vez da política, já que foi citada, isso está muito latente na gente, né, porque a gente está ouvindo isso muito tempo, as pessoas elas não sabem, então elas têm um transe. Porque você vê nitidamente no discurso de tantas que elas não sabem, elas não percebem que elas estão num transe. O fanatismo virou normal, né? Exatamente. Exatamente. Agora, essa porção ruim dentro da gente, para a gente encerrar, porque o nosso tempo já está terminando mesmo, eu trouxe o ato falho. Eu amo ato falho. Eu não gosto de cometê-los, óbvio, mas eu gosto de observá-los. Eu também gosto. Não muito. Tenho observado muito. Né? Porque o ato falho, ele mostra o que está dentro do outro. E óbvio que isso não é para afastar a gente do outro, é para a gente conhecer o outro e aprender a respeitá-lo como ele é. E não cometer os mesmos delitos. Não cometer os mesmos delitos. Então tá aí, o ato falho é um ato de diferente significado, até podendo ser de significado contrário, à intenção consciente da qual o sujeito desejaria expressar. Mediante a força de vontade, isso é o que está no livro, as pessoas podem fazer boa figura durante algum tempo. Cedo ou tarde, porém, virá um momento desprevenido quando a palavra frívola, ou seja, sem querer, aquela palavra que não devia ter sido dita, escapará, revelando o verdadeiro estado do coração. Se estivermos cheios de compaixão, isso será revelado. Se estivermos cheios de amargura, isso também se manifestará. Então, essa coisa do... Isso está no livro? Esse trecho aqui está no livro. Então, o que está arraigado? O que está arraigado? Se você já observou, se nós já observamos que não é bom para a gente, é a hora de tentar buscar dos artifícios externos para arrancar aquilo da gente. Porque, às vezes, artifícios externos são pessoas que ajudam, são terapias, porque uma hora o que você não quer e você não gosta em você vai sair. Porque às vezes a gente gosta, às vezes a gente não gosta daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente gostaria de falar, e às vezes tudo sai sem querer. Muda, né? A gente vai mudando. A gente aprendeu, às vezes, uma coisa tanto, que por ter aprendido tanto está dentro da gente, mas nem gosta mais daquilo. É como eu me livro disso agora, só com disciplina. Uma palavra rápida para cada uma, porque já vai acabar menos de um minuto. Eu tenho um minuto! Só. Meu Deus! Vamos fazer outro! Gente! A gente precisa mais 40 minutos, pelo menos! Mari, fala aí, rapidinho. Reflexão. Uma reflexão só. Acho que reflexão, né? Bem reflexivo hoje. Larissa. É isso aí. Me perdoe porque eu cheguei atrasado. E vamos que vamos. Se eu fosse você, eu mandava outro link pra gente entrar de novo. Ai, mas infelizmente eu tenho outras coisas, a gente tem outras coisas pra fazer. Também. Todo mundo tem. A Mari vai voltar pra dissertação, Elísia. Eu amei hoje, todos os dias, mas é isso. Elisa, seu batom é lindo, adorei. Eu também gosto, Mari, eu gosto desse. Olha essa frase que eu amei, ó. Nunca reprove o ato falho.